Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca. Novamente é um prazer estar aqui com vocês para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política. Lembrando que nós estamos estudando a unidade 6, a unidade que trata da repartição ou distribuição das riquezas. Hoje estudaremos o item 6.4, os juros, que é a remuneração do fator capital, a parte que cabe aos capitalistas na distribuição da riqueza. Lembrando a vocês que toda a produção econômica, aqui representada pelo PIB, ela foi produzida com a participação de proprietários, trabalhadores, capitalistas, empresários e mesmo o Estado. E cada um fica com uma parte na repartição dessas riquezas, certo? Os proprietários recebem aluguéis, rendas mais aluguéis, que é a remuneração do fator terra. Os trabalhadores ficam com a remuneração, recebem sua parte na forma de salários, que é a remuneração do fator trabalho. A remuneração do fator capital é dividida entre os capitalistas, que recebem sua parte na forma de juros, e os empresários, que recebem sua parte na forma de lucros. E até mesmo o Estado se apropria de uma parte na forma de tributos. Nós estudamos até aqui os conceitos relacionados ao PIB. Vimos também a parte que cabe aos proprietários, que são as rendas e os aluguéis, e a parte que cabe aos trabalhadores, que são os salários. E hoje vamos estudar a parte que cabe aos capitalistas, que são os juros. Os juros, remuneração do fator capital, como eu disse, a parte que cabe aos capitalistas, certo? Que pode ser compreendido, os juros pode ser compreendido como uma espécie de aluguel cobrado pelo dinheiro. Vamos imaginar o seguinte: você tem uma propriedade, um imóvel, vamos imaginar, um imóvel e que você não está utilizando. E você tem uma outra propriedade, que é, no caso, um valor, um capital, um dinheiro que você também não está usando. O que você faz com o seu imóvel? Você aluga ele, empresta ele, cede ele por um determinado período de tempo, mediante um contrato. Ao final do período, aquele que está utilizando o seu imóvel vai lhe pagar uma compensação pelo uso do seu imóvel durante um determinado período de tempo. Você faz um contrato, ao final daquele contrato, ela vai te devolver aquele mesmo patrimônio, ou seja, o seu imóvel, e vai lhe pagar uma compensação mensal a título de aluguel, que nós chamamos de aluguel. A mesma coisa acontece com o outro patrimônio que você tem, que é um capital, um dinheiro. Você faz um contrato, empresta ele, cede ele por um determinado período de tempo. Ao final desse período de tempo, a pessoa vai lhe devolver aquele capital da mesma forma como ele pegou, e durante esse tempo ele vai lhe pagar uma compensação mensal. Só que essa compensação é que nós chamamos de juros, certo? São para o credor uma compensação pelo tempo que ele ficará sem utilizar o seu capital e por correr o risco de não receber o dinheiro de volta. Existe o risco também da inadimplência. Então, a palavra juro, tão presente no nosso mundo moderno, significa o preço do aluguel de um capital ou de um valor. Provém do advérbio latino jure, que significa direito. Só a única diferença com relação ao aluguel é que ele não é expresso em valor, ele é expresso, certo, com um percentual do valor emprestado. É uma taxa, certo? Um percentual. Pode ser calculado de duas formas, juros simples, juros compostos, nós vamos falar disso mais ao final da aula de hoje. É considerado uma remuneração legítima na economia capitalista. A prática da cobrança de juros nem sempre representou uma remuneração legítima, passou por fases, desde a proibição formal, a condenação informal, a aceitação com limites, até a plena aceitação dos juros e a aceitação, muitas vezes, sem abusos, certo? Para muitos, a prática da cobrança dos juros se constitui no fruto da usura, certo? Que vem a ser cobrança de uma remuneração abusiva por parte do capital. Tem sido combatida, repudiada desde os primórdios, passando pelos concílios, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, certo? Até ser considerada crime.
ou não admitida na maioria das legislações europeias anteriores à Revolução Francesa. Então, só para a gente se posicionar, na Antiguidade havia uma proibição formal. A lei mosaica, Aristóteles, as leis romanas proibiam a cobrança dos juros. A doutrina canônica, certo? Na Idade Média havia a prevalência da proibição. São Tomás de Aquino, demais doutores da Igreja, né, combatiam, proibiam a cobrança dos juros. Né? A reforma do catolicismo, certo? Proposta por Calvino, nela havia uma aceitação dos juros. No catolicismo, somente com Bento XIV, em 1745, começa uma atenuação da proibição. E no capitalismo, após a Revolução Francesa, houve aceitação, certo? Com exceção à teoria da expoliação de Marx, baseado na mais-valia, que combatia a cobrança dos juros, certo? Normalmente, a gente pergunta a todos, quem determina a taxa de juros? E muita gente, de forma errônea, fala a quem determina a taxa de juros é o governo, é o Estado. É um engano. Imagine o Estado determinando a taxa de juros para cada modalidade de empréstimo, para cada instituição financeira. Na realidade, a taxa de juros numa economia capitalista, ela é determinada pelo mercado, principalmente pelas instituições financeiras, certo? Tanto é que na hora que você vai contratar um empréstimo, convém você fazer uma pesquisa entre as diversas instituições financeiras, que pode ter alguma com uma taxa um pouco menor do que a outra. Ela varia, então o mercado é que determina a taxa de juros. E ela varia de acordo com o quê? Com a quantidade de capital emprestado, certo? Uma determinada quantidade maior, você cobra uma taxa menor, ou uma quantidade de empréstimo menor, você cobra uma taxa às vezes maior. Então, depende da quantidade, varia a taxa de juros. O prazo. Uma coisa é você tirar um dinheiro para 1 ou 2 dias, o banco tem todo um trabalho para emprestar para 1 ou 2 dias para você, certo? Uma coisa é você contratar um empréstimo para o banco para 30 anos. Então, dependendo o prazo, certo? A taxa de juros que o banco vai te cobrar é outra. A abundância ou escassez de capitais. Então, vamos imaginar, os bancos estão abarrotados de recurso para emprestar e poucas pessoas querem tomar o recurso emprestado. Logicamente, a taxa de juros é diferente, é menor no caso de haver uma abundância. No caso de haver uma escassez, a taxa de juros é maior. E o risco? Imagine uma operação de crédito em que o tomador de empréstimo tem um histórico de mal pagador. Logicamente, a taxa de juros para ele pode ser maior, dependendo do tipo de operação, dependendo do risco envolvido na operação, a taxa varia. Então, o mercado, ou mais precisamente as instituições financeiras, os bancos, tem um monte de produto, certo? Tem uma ampla gama de produtos para nos emprestar, cada um tem sua peculiaridade em prazo, certo? Em quantidade, certo? Em risco e, dependendo a modalidade de empréstimo, ela tem uma taxa diferenciada. Então, quem determina isso é o mercado, certo? Também é variável de acordo com a concorrência. Imagine o seguinte, se nós tivéssemos muito mais bancos que nós temos aqui no Brasil, logicamente a concorrência entre eles forçaria a taxa a ser um pouco menor. E a procura? Então vamos imaginar o seguinte, num determinado momento tem muita gente demandando crédito, querendo crédito. Então, logicamente, os bancos também, a oferta e procura vão aumentar um pouco mais a taxa de juros. E onde entra o Estado nessa história toda, certo? O Estado, através da sua política econômica, da sua política monetária, certo? Ele controla até certo ponto a oferta de moeda no mercado e com isso ele diminui ou aumenta a liquidez do mercado. Vamos tentar interpretar isso melhor nessa tabela, nessa esquematização das taxas de juros que eu fiz aqui para vocês. Então vamos imaginar o seguinte,
O Estado está, através dos seus instrumentos de política monetária, sempre influindo na oferta de moedas, certo? Sempre influindo na oferta de moedas. Então ele influi, certo? Ele aumenta ou diminui o depósito compulsório, depósito compulsório que nós já estudamos lá atrás. Os limites quantitativos, ele impõe aos bancos, empreste mais ou empreste menos, certo? A própria emissão ou recolhimento de moeda por parte do Tesouro Nacional influi na oferta de moeda no mercado. O Estado está sempre comprando e vendendo títulos públicos, ele está, de certa forma, alterando a taxa básica de juros e, com isso, ele influi o mercado. Então, o Estado influi na oferta de moeda através dos instrumentos de política monetária. Então ele, de uma forma ou de outra, ele determina o quanto, certo, o mercado vai ter ou não para emprestar. Através dessa influência na oferta de moedas, o mercado, certo, através do seu sistema financeiro, define a taxa de juros. E ele leva em conta, como eu acabei falando, ele leva em conta o capital, a quantidade, ele leva em conta o prazo ou duração do empréstimo, ele leva em conta a abundância ou escassez de capitais, certo? Ocasionada principalmente pelo Estado, certo? O Estado influiu na abundância ou escassez de capitais. Ele leva em conta o risco pelo retorno, o risco pelo retorno. Por exemplo, por que um empréstimo consignado tem uma taxa de juros bem menor do que um cheque especial? Porque no cheque especial, no cartão de crédito, por exemplo, existe uma inadimplência muito grande, certo? O risco de ele não receber, da instituição financeira não receber, é maior, portanto, ele embute naquela taxa de juros, certo? Um valor a mais para compensar aquele risco que ele está tomando. Já no crédito consignado, o risco é bem menor, então ele pode oferecer uma taxa de juros menor. Oferta ou procura de capitais. Então, se tem muita procura ou muita oferta, isso também, certo, influenciado pela oferta de moedas. Então, ele vai determinar, se o cofre dele estiver vazio, do banco estiver vazio, logicamente, pelo pouco que ele tem para emprestar, ele vai querer uma taxa de juros maior. Se o cofre dele estiver abarrotado, ele pode até oferecer uma taxa de juros menor. Se tiver muita gente demandando, é uma taxa. Se tiver pouca gente querendo dinheiro emprestado, é outra. A concorrência, se tem muita gente, muitas instituições financeiras concorrendo, certo, querendo emprestar dinheiro, a taxa é uma. Se tem pouca concorrência, e aí eles até falam que no Brasil a concorrência é muito pequena entre as instituições financeiras. Nós temos 4 ou 5 bancos aqui no Brasil que corresponde a quase 90% de todo o crédito emprestado. Então, a concorrência é relativamente pequena, certo? Então, isso não força a taxa de juros ser um pouco menor. Então, o mercado, através desses requisitos aqui, dessas pré-condições, ele tem um produto para oferecer, certo? E tem uma taxa, e define uma taxa de juros. E o Estado, como eu falei, ele influi através da sua política monetária na oferta de moedas. E, logicamente, como estão vendo a seta aqui, impacta o mercado. Então, o Estado, através da política monetária, ele impacta o mercado. E o mercado define a taxa de juros. Certo? O Estado, como eu falei para vocês, ele tem 5 instrumentos para controlar a oferta de moedas. Primeiro instrumento, nós já estudamos isso quando nós falamos de crédito, é o depósito compulsório. É aquele percentual, certo, que o Banco Central determina que os bancos terão que manter parado, que não pode emprestar. Se ele aumenta o depósito compulsório, certo, sobra menos dinheiro para o sistema financeiro emprestar. E, logicamente, isso impacta o mercado, impacta a taxa de juros. Segundo instrumento que o Estado possui para controlar a oferta de moeda, limitação quantitativa.
O Banco Central pode determinar aos bancos limites percentuais, sobre aquilo que você capta, determinado percentual você tem que destinar à construção civil, determinado percentual você tem que destinar à agricultura, determinado percentual você tem que... Certo? Então ele põe limites, certo? Então todos os bancos, certo? Eles têm que seguir a determinação do Banco Central. Então, se o Banco Central impõe um limite diferente, aquilo logicamente vai impactar nos bancos e aquilo vai impactar na determinação da taxa de juros. A pura e simples emissão ou recolhimento de moeda em função de déficits ou saldos no Tesouro Nacional. Então, se o Tesouro Nacional eventualmente decidir aumentar a oferta de moeda na economia, aumentar a emissão de moeda, logicamente vai impactar no mercado e vai impactar no sistema financeiro e vai impactar na taxa de juros. As operações de open market. O que é open market? O Estado, certo? Ele está sempre tomando dinheiro emprestado do mercado. Como ele faz isso? Vendendo títulos públicos. Então ele vende o título público, certo? Com a promessa de pagar uma determinada taxa de juros lá na liquidação. Então, todo dia, o Banco Central, certo? O governo está vendendo e comprando títulos públicos, comprando e vendendo. É a forma dele tomar dinheiro emprestado. Quem compra esses títulos? Quem compra esses títulos são os bancos com os recursos que nós aplicamos no banco, né? Então, nós estamos, de uma forma ou de outra, financiando o Estado. O Estado está sempre comprando e vendendo títulos públicos. Se num determinado momento ele vende mais títulos públicos, ele está dando papel e tirando moeda. Se ele está recomprando o título, ele está tirando papel e jogando moeda no mercado. E, logicamente, isso impacta o sistema financeiro e impacta o cofre do banqueiro. O cofre dele vai estar maior ou menor. Se o Banco Central, certo, está comprando muito títulos, está vendendo muito títulos, com uma taxa de juros interessante, o banco vai eventualmente pegar, vou comprar títulos públicos. E sobra pouco dinheiro para ele emprestar para os correntistas. E, logicamente, a taxa de juros vai aumentar, certo? Essa é uma outra forma. E uma quinta forma é a chamada alteração na taxa básica de juros, a chamada Selic, que é aquela taxa que a gente vê o governo sempre divulgando, a cada 45 dias, o Copom, por exemplo, aumentou a taxa básica de juros ou diminuiu a taxa básica de juros, né? E isso, logicamente, influi no sistema financeiro. Se a taxa básica de juros aumenta, logicamente ele também vai aumentar aquilo que ele cobra das pessoas físicas e jurídicas na taxa de juros. Se a taxa básica de juros, a Selic, diminui, ele também vai diminuir, certo? Para os tomadores, pessoas físicas e jurídicas. Então, voltando aqui, através desses 5 instrumentos aqui, esses 5 instrumentos, depósito compulsório, limites, a emissão, a compra e venda de títulos públicos e a alteração da taxa básica de juros, entre outras possíveis formas de instrumentos de intervenção do Estado na sua política monetária, ele influi no mercado. E o mercado, levando em conta tudo isso, ele determina a taxa de juros. Então, na hora de você tomar um empréstimo, é bom que você pesquise. Sempre poderá haver um banco que está oferecendo uma taxa de juros menor, certo? Nos países em desenvolvimento, o Brasil é um caso desse, a taxa de juros tende a ser maior. Por quê? Porque nós temos uma classe de rentistas, ou o capital aqui é menor, certo? E a procura, a necessidade dos tomadores é maior. Ao contrário do que acontece nos países ricos. Os países ricos têm muita gente, muito dinheiro aplicando e tem pouca gente querendo tomar dinheiro emprestado. Então, nos países ricos, eles têm uma oferta de recursos grande e uma quantidade de tomadores pequena. Então, oferta grande, procura pequena, a taxa de juros é menor. Nos países pobres, certo? Ou em desenvolvimento, você tem poucas pessoas com dinheiro e muita gente querendo dinheiro emprestado.
e, logicamente, oferta pequena, procura grande, a taxa de juros tende a ser maior. Por isso, certo, que muitos países em desenvolvimento ou empresas de países em desenvolvimento muitas vezes captam recursos de países desenvolvidos, de bancos de países desenvolvidos para aplicar nos seus países, porque lá a taxa de juros é menor do que a praticada em países em desenvolvimento. Como eu falei para vocês também, quando nós estávamos estudando bolsas, certo? Em geral, a taxa de juros nas aplicações financeiras é menor do que a taxa de lucro obtida pelas empresas. Certo? Na empresa envolve risco, envolve trabalho, envolve inventividade, capacidade empresarial. Então, taxa de juros é menor do que taxa de lucro. Se fosse ao contrário, todo mundo ia ficar em casa, todas as empresas iam ficar fechadas, certo? E todo mundo ia viver sem correr risco, sem trabalhar, sem ter que fazer nada, certo? Apenas ganhando juros que é maior. Na realidade, certo? A taxa de lucros é maior do que a taxa de juros, e isso incentiva, certo, os empresários a irem aos bancos tomar dinheiro emprestado para aplicar nas suas empresas e obterem lucros. No Brasil, existem algumas taxas de juros que são definidas pelo governo. Então, eu falei que quem define a taxa de juros é o mercado. Certo? O mercado define a taxa de juros para, certo, a maior parte dos tomadores. O governo, certo, tem 3 taxas de juros que ele determina, que é a Selic, que é a taxa básica de juros, que é aquela definida pelo Comitê de Política Monetária, certo, o Conselho de Política Monetária, o Copom, é considerada a taxa básica de juros da economia, porque é usada nos empréstimos que o Banco Central realiza com as instituições financeiras. Logicamente, essa taxa impacta o mercado. Essa taxa é determinada pelo governo. Outra taxa determinada pelo governo é a chamada TR. Inclusive, está em casos, por exemplo, dela ser extinta aqui no Brasil. É uma média, ela é baseada numa média dos certificados de depósitos bancários. Ela é utilizada para remuneração da caderneta de poupança, na correção dos saldos da prestação da casa própria do sistema financeiro de habitação, certo? É uma taxa também utilizada para remuneração do fundo de garantia, é uma taxa governamental que tem uma finalidade de remunerar determinadas aplicações, entre elas a caderneta de poupança, fundo de garantia e o sistema financeiro de habitação. E o governo está sempre manipulando, mudando a forma de cálculo dessa taxa até para tentar reduzi-la, certo? Bom, essa é uma outra taxa determinada pelo governo, a TR. Outra taxa determinada pelo Estado é a TLP, que primeiro chamava TJLP, agora é taxa de longo prazo. É o principal custo financeiro dos empréstimos do BNDES. Certo? Tem uma fórmula de cálculo, certo, que não cabe aqui a gente depurá-la para entendimento de vocês, mas essa é uma taxa de juros, certo, incentivada para aqueles empréstimos concedidos pelo BNDES, e o BNDES tem como finalidade emprestar, é um banco de fomento para emprestar a longo prazo para capitalização de empresas, para investimentos, certo? Então, é uma taxa governamental e, de certa forma, certo? Ela é subsidiada. Então, são essas as 3 taxas determinadas pelo governo. Agora, a taxa de juros é determinada pelo mercado. Aqueles recursos que nós tomamos no nosso dia a dia são determinados pelo mercado, que leva em conta todos aqueles parâmetros. Existe uma série de termos técnicos recorrentes ao tema, vários termos. E aí, eu queria chamar a atenção de vocês, alunos do curso de Direito. Muitas vezes vocês imaginam, poxa, eu não vou ter que me envolver com matemática, não vou ter que me envolver com números, certo? E porque eu vou lidar com leis e tudo mais. É um certo engano, certo? Na realidade,
certo? Toda causa envolve um valor, envolve uma correção num determinado momento, né? Então, e o advogado nem sempre vai poder estar recorrendo a um perito, a algum técnico para fazer seus cálculos. Então, em várias ocasiões, vocês, estudantes de direito, vão ter que se valer de uma série de cálculos e tudo mais. Por isso é interessante vocês estudarem, aprenderem a trabalhar com uma planilha como o Excel, certo? E já ir se familiarizando com alguns termos. Só para vocês terem uma ideia, na grade curricular do curso de Direito da USP, tem a disciplina de Matemática Financeira, certo? E não é à toa. Então eu vou passar aqui para vocês rapidamente alguns termos técnicos. Por exemplo, correção ou atualização monetária. Era muito utilizado na época que nós tínhamos uma inflação. A inflação corroía o valor da moeda. Então havia necessidade de atualizar ou corrigir o valor da moeda. Atualmente não se usa muito, mas existe atualização ou correção da moeda, principalmente quando você tem um período inflacionário, então você precisa de atualizar ou corrigir. Então é um encargo a mais que se pagava na hora de liquidar o empréstimo, referente à correção monetária. Encargos financeiros são uma série de despesas que incrementam a taxa de juros, certo? Que incrementam o custo efetivo do empréstimo. Comissões, intermediação, certo? Uma série de outras despesas, a própria despesa da operação financeira, o banco cobra na forma de encargos financeiros e embute no valor da prestação que efetivamente você vai pagar por um empréstimo que você tomou. Então, não é juro, é um encargo, é um custo que ele está te cobrando para emprestar o dinheiro. Os juros simples é uma forma de calcular o valor da taxa, certo? Sem a adição de juros a cada período, certo? Os juros incidem só sobre o valor inicial. É uma forma de calcular o juro. Outra forma de calcular a taxa de juros, que é a mais comum, são os juros compostos, conhecido também como juros sobre juros. Os juros vão incidindo a cada renovação, certo? A cada período vai incidindo o juros sobre o capital já corrigido, certo? Então você tem um montante, esse montante no primeiro mês sofre uma correção, sofre um juro. Os juros calculados sobre o período seguinte já é sobre o principal mais aqueles juros. Então, é por isso que a gente fala juros sobre juros, é chamado juros compostos, certo? Diferente dos juros simples, que independente do período, o juro é sempre calculado sobre o valor inicial. Juros compensatórios, certo? É o juro que compensa, certo? É o juro que nós cobramos sobre os empréstimos que nós concedemos todo dia. É um juro que vai compensar a remuneração pelo capital. Juros moratórios, juro de mora, certo? Mora pelo atraso. Então, além do juro que você pactuou, então eu pactuei no empréstimo 10% de juros ao mês, certo? 10%. Mas, ao final do mês, eu não paguei naquele dia. Eu paguei 5 dias depois. Então, eu pago os 10% de juros, certo? E depois eu pago o juro de mora, é o juro pelo atraso, certo? É outra forma de cobrança de juros. Juros nominais, certo? Então, é a taxa cheia, vamos falar o seguinte, o juro é 10% ao mês, certo? São os juros nominais, certo? Que é diferente dos juros reais. Os juros reais, eu estou pagando 10% de juros, mas eu sei que a inflação é 5%. Então, na realidade, os juros nominais são 10%, mas os juros reais são 5%, porque 5% é a inflação, é a correção do dinheiro, certo? Então, por isso que existem esses dois termos diferentes, juros nominais, juros reais. Juros sobre capital próprio é mais utilizado em operações, certo? Do mercado de ações, certo? É uma outra forma de pagamento de dividendos, certo? Se baseia no lucro retido pela instituição no período anterior. Então, normalmente, quem compra ações
ao final de um determinado período, ele recebe dividendos, que é uma parte do lucro, e também pode receber juros sobre o capital próprio, certo? Então, é uma outra modalidade de juros. Juros rotativos, certo? Juros rotativos é uma denominação dada àqueles juros cobrados sobre o atraso na fatura do cartão de crédito, certo? Então, você paga um juro por ter atrasado, certo, a prestação que você tinha no teu cartão de crédito. Bom, muito se fala, ainda se fala, de maneira às vezes até errônea, sobre limites constitucionais. Por que se fala muito isso aqui no Brasil? Porque na Constituição, em 1988, certo, nós cometemos algumas sandices. E uma das sandices que foram cometidas foi ter incluído limite constitucional na nossa Constituição, da cobrança da taxa de juros. Então lá determinava que a taxa de juros não poderia exceder a 12% ao ano, certo? Era como se fosse um tabelamento. Achavam, certo, que com uma medida como essa, o sistema financeiro iria ter condições de trabalhar, operar, certo, baseado numa lei. E isso, de uma forma ou de outra, dependia de uma regulamentação. Isso era uma loucura. Imagine, por exemplo, um país que tinha uma inflação elevada, chegou a 80% ao mês, você não poder cobrar mais do que 12% ao ano de taxa de juros. Você não teria mais empréstimos. Então, tentaram, por lei, colocar limites nisso, com coisa que seria possível. Não funciona assim em lugar nenhum do mundo. Bom, com isso, o que aconteceu? Esse limite constitucional que estava na Constituição, ele nunca foi regulamentado. Se ele não foi regulamentado, não poderia ser cobrado. Primeiro ponto. Segundo ponto, em 2003, certo? Várias aberrações que estavam na nossa Constituição foram retiradas, inclusive esta. Então, houve uma emenda constitucional 40/2003 que revogou esse limite constitucional de 12% ao ano. Então, não há mais o que se falar em limite constitucional de 12% ao ano. Muita gente até hoje fala, mas e o limite constitucional de 12% que estava na Constituição? Primeiro, ele nunca foi regulamentado. Segundo, já foi revogado. Outra coisa que nós tínhamos desde 1933 e nunca foi utilizado de maneira correta, certo? Até mesmo porque não tinha possibilidade disso. Nós tínhamos uma chamada Lei da Usura. Era uma denominação, certo? Há uma legislação que considerava ilegal a cobrança de juros acima de um determinado valor, certo? Acima de um determinado percentual. Aquilo poderia ser considerado, enquadrava como crime contra a economia popular ou abuso do poder econômico. Certo? É uma legislação, certo? Desde 1933. Esteve em vigor, certo? Mas nunca, de certa forma, utilizada ao pé da letra, e foi revogada, certo? Em 1991, certo? Foi efetivamente revogada. Então não se fala também mais em lei da usura. Quem determina a taxa de juros é o mercado, através da oferta e da procura, certo? E o Estado tem instrumentos para influenciar nessa taxa de juros, certo? Spreads bancários. Spreads bancários é a diferença entre o juro cobrado, o tomador de crédito, e o juro que você paga quando você aplica no banco. Ou seja, é como se fosse o lucro da operação financeira, de forma bastante leviana de se falar, certo? É a diferença entre aquilo que se cobra e aquilo que se paga numa operação de empréstimo. É o spreads bancário, certo? Bom, existe muita coisa que pode ser falada de juros, certo? Estudado, é um tema bastante grande, certo? Porém, para a disciplina, para o curso de Direito, eu acho que esses conceitos básicos já são importantes. Agora, como eu falei, é um engano o operador do direito imaginar que nunca vai ter que lidar com números, com cálculos, certo?
com a definição desses conceitos básicos. Vai ter que trabalhar muito com esses conceitos ainda na sua vida, amanhã, depois, na sua vida profissional. Bom, com essa aula, nós estudamos mais uma parte, certo? Que cabe, nesse caso, aos capitalistas na distribuição das riquezas. Nas próximas videoaulas, estudaremos outras partes ainda, que competem na distribuição dessa produção econômica. Muito obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima videoaula.